Ok, pessoal. Então, a gente agora efetivamente começa o nosso encontro. A gravação já teve início e eu peço então que vocês só liguem o som quando for para falar, tá? Eu vou desativar o som aqui de todo mundo, tá? Mas não mexam nisso aí, só quando for para se manifestar. Senão a gente fica sendo interrompido. A nossa convidada de hoje é a Isabelita e eu vou passar a palavra agora para ela para se apresentar e depois a gente começa efetivamente. Isabelita Melo, por favor. Isabelita, ligue o microfone. Isabelita, pode falar. Pode falar. Pronto. Tá ligado? Tá, agora tá ligado. Tá ligado, né? Então, me ouvindo bem? Tá, tô te ouvindo bem. Pronto. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, gratidão pelo convite, né? Por participar da roda de conversa que tem sido muito enriquecedor participar de todas as conversas, né? Eu sou Isabelita Melo, eu sou ainda uma estudiosa na área de constelação familiar. A priori, eu decidi me aprofundar nos estudos puramente por autoconhecimento e hoje já cogito a possibilidade de trabalhar na área, porque realmente é uma coisa muito enriquecedora e uma ferramenta maravilhosa como forma de ajudar as pessoas, né? Como a gente tem visto, né, os resultados aí. Eu participo de um grupo de constelação. Antes da quarentena, eu estava participando quase todas as segundas-feiras e realmente é uma ferramenta assim maravilhosa. Então, gratidão. Ok, muito obrigado, Isabelita, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, tá? E aí vamos começar a nossa conversa de hoje fazendo a referência ao nosso último encontro, repassando algumas questões aqui, tá? Vamos lá. Nossa conversa da semana passada foi sobre o amor. Por que que o amor faz os relacionamentos darem certo? Aí nós paramos na questão a visão de Freud sobre o amor, de Bert Helling, e aí é isso que a gente vai tomar, tá? Retomar. Segundo Bert Helling, tá? O amor, para fazer os relacionamentos darem certo, ele tem que seguir aquelas 3 leis que a gente já conversou, que vocês já estão cansados de saber. Mas, mesmo seguindo aquelas leis, lembrando que antes do amor vem a ordem. Então, por isso que é ordens do amor. Ok? E o amor segue aquelas 3 leis que a gente conversou. Do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Ok? Beleza. Então, seria isso o resumo de Bert Hellinger sobre a questão do amor. Se nós... Desliguem, por favor, o som. Então, lá. E aí, outra pessoa que nós citamos lá foi Freud, quando ele dizia que o adulto que é seguro certamente teve o amor de mãe. E aí vimos também que o que é o amor de mãe, por exemplo. Aí a gente vai em Winnicott, né, que deu o exemplo de Winnicott, que ele diz que uma mãe tem que ser suficientemente boa, ou seja, amar na medida certa. E aí nós paramos exatamente aí. O que é a medida certa? Foi aí quando eu fiz aquela referência de que cada caso é um caso. E aí, o que seria a medida certa para cada indivíduo vai depender de qual é a característica de personalidade desse indivíduo. E as características de personalidade ou tipo de caráter, que é outra forma de chamar, a gente vê essa temática na bioenergética, que um dos livros que a gente vai ver a partir da semana que vem é esse aqui, ó.
Esse é um clássico da bioenergética, tá? O corpo em terapia. O título do livro é A Abordagem Bioenergética, ok? Mas isso é para a semana que vem. Ok, então vimos o amor segundo Bert Hellinger, um pouco de Freud, um pouco de Winnicott, e aí nós fechamos a semana passada, tá? Sim, outra coisa até que a Karen... Tudo bom, Karen Aguiar? Seja bem-vinda, né? Outra coisa até que a Karen lembrou na semana passada da questão da responsabilidade da mãe. E eu queria também começar com esse ponto. Não foi, Karen? Você estava preocupada? Era muita competência, muita responsabilidade para as mães, né? Mas veja bem, ó, tem um aspecto interessante a complementar sobre esse assunto. O fato de o adulto ser seguro porque foi devidamente amado pela mãe, não quer dizer mais nada além de que ele é seguro. O que é que ele vai fazer com essa segurança? E aí eu acho que é esse ponto que eu quero complementar. Eu tenho visto muitas pessoas que pegam aquela segurança e usam como soberba, e usam como algum tipo de vaidade. Outras pessoas que não tiveram o devido amor de mãe, que eventualmente seriam até inseguros, têm, às vezes, muito mais condições e humildade de tomar um caminho mais humano, um caminho de mais consciência. Então, esse era um ponto que eu queria fechar. E aí, eu falei no grupo que a gente ia conversar sobre o processo de formação da vontade. O tema de hoje é as forças do pai e da mãe. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o processo de formação da vontade. Ou seja, o nosso desejo, o desejo de todo mundo vem a partir de quê? Quais são os elementos que definem o desejo? Esse é o ponto que a gente vai começar. Mas eu queria pedir para vocês até esse tópico de agora. Ficou alguma dúvida para a gente dar o próximo passo? Sobre amor, sobre Bert Hellinger, sobre Freud, sobre Winnicott. Tem alguma dúvida? Então, quem tiver dúvida, liga o microfone para a gente responder. Senão, passamos para o próximo tópico. Tássio, eu queria que você falasse sobre o amor superprotetor, Simone. Certo. Opa, Simone. Simone, tu tá aí continuando o nosso resuminho, né? Tô tentando. Gratidão. Ó, o amor superprotetor de mãe ou de pai, o que é que acontece? Ele inibe a possibilidade dos filhos descobrirem as suas competências. Então, vamos dar um exemplo. Se uma mãe ou um pai é extremamente protetor, o filho crescendo naquele ambiente, ele não tem como testar as suas competências. Aí o que acontece? Aquela fase de evolução do indivíduo que devia ser passada enquanto criança, ele vai vivenciar enquanto adulto. Então ele vai ser um adulto infantilizado. Beleza? Ok, Simone? Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora que já está a sala, quase todo mundo chegou, e a gente vai efetivamente começar no tópico dessa semana, eu pediria que a gente fizesse um momento aqui de reflexão, de assentar aquela nossa a correria que a gente, das atividades diárias, mesmo estando em quarentena, sempre tem uma coisa ou outra para fazer, vou sugerir que a gente fizesse uma pequena meditação, tá? E aí eu vou colocar aqui uma música e vou fazer uma meditação rápida apenas para que a gente se sintonize em nós mesmos, para que a gente possa começar esse evento com uma outra vibração, ok? Então eu peço que todos fechem os olhos e acompanhem a minha voz e a música, tá ok? Concentração na respiração e na minha voz. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira paz, expira problemas. Inspira amor,
expira confusão. Inspira ternura, expira preocupações. Peço agora que cada um de vocês imagine uma luz vinda do céu, entrando pela cabeça de vocês, iluminando todo o corpo de vocês, relaxando, diminuindo a frequência cardíaca, deixando mais em paz, deixando mais em sintonia com você mesmo. Você sente o seu corpo mais leve, sente o seu corpo mais tranquilo. Aquela amorosidade vai chegando ao seu corpo, vai tomando conta de todas as suas células. A luz vai enchendo de saúde, de paz, de compreensão e de amorosidade. E aí a gente consegue entrar numa frequência de tranquilidade, numa frequência de harmonia, e só assim a gente consegue sintonizar com a verticalidade superior. Então, aos pouquinhos, vamos abrindo os olhos e voltando à respiração. Ótimo, pessoal. Eu vou citar uma frase de Homero que justifica essa nossa pausa. Ele diz assim: não comece nada que seja profundo sem a devida consagração à beleza, sem a devida elevação da consciência. Ótimo. Fabiola, um pouquinho mais. Você dormia, né? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora tratando dos processos de formação da vontade. Então, o que é que acontece? Vamos entender primeiro como é que Freud pensa a psique humana. Ele entende que a psique humana pode ser dividida em 3 partes: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O inconsciente é aquela parte da psique que contém os processos que a gente joga para debaixo do tapete, que contém as nossas pulsões, que contém o nosso passado que nós não acessamos, que contém todos os nossos desejos que a gente não consegue chegar à consciência. Freud diz que é uma espécie de ser irracional, um ser que só procura executar a sua vontade, é como se fosse uma outra pessoa dentro da gente. E a função do inconsciente, apesar de ter todas essas questões, como se fosse um vulcão querendo explodir, ele também tem a fonte de energia de todo o nosso ser. Tá? Já o consciente é o que nós conseguimos lidar. São 5 sentidos. O que nós vemos, o que nós entendemos, ouvimos. O pré-consciente são aquelas informações que não estão de imediato ao nosso alcance, mas nós conseguimos acessar. Por exemplo, o que é que a gente tomou o café da manhã ontem? O que é que a gente fez ontem à tarde? Tá? Então, nós conseguimos acessar. Tudo que nós não conseguimos acessar está no inconsciente. Beleza? Só para vocês terem ideia dessa estrutura. E aí vem Jung diz o seguinte: os processos traumáticos na gente começam da seguinte forma. Enquanto na fase de evolução da infância, a criança se ela tiver contato com um processo que ela não consiga lidar, por exemplo, ela é pequena e a mãe precisou sair para trabalhar, e não se despediu direito, ou ela sentiu falta, ela sentiu aquela sensação de abandono. Então, apesar de que ser uma situação normal, a criança sentiu como abandono. Tá? Então, aquilo causou, digamos assim, um trauma nela. Esse trauma, e aí pode ser diversos, esse trauma vai para o inconsciente e fica no inconsciente na forma de imagem, como, por exemplo,
a imagem da mãe saindo para trabalhar, esse exemplo que eu dei. Tem casos mais pesados, por exemplo, uma mulher que tenha sido violentada, ela vai ficar com aquela imagem, uma determinada imagem, que vai ficar no inconsciente, e esse inconsciente vai ficar como se fosse um vulcão em erupção. Tá? É o que eu preste a explodir. Toda aquela tensão tem que sair. E sai através de quê? Normalmente através de sintomas neuróticos, como o quê? Angústia, ansiedade, medo, depressão, bipolaridade. Tudo isso aí, todas essas questões são consequência de um desequilíbrio na psique. Desequilíbrio em razão de quê? De uma questão que o indivíduo não conseguiu lidar e está lá no inconsciente. Vira e mexe, perturbando a consciência do indivíduo. Tem uma temática que eu acho bem interessante, depois a gente pode voltar nela. Na verdade, são duas temáticas, que é inclusive sobre Bert Helling. A questão do suicídio, por exemplo. O suicídio é um exemplo típico de uma conjugação de forças, tá? Que normalmente são forças sistêmicas, que o indivíduo não consegue lidar. Tá? Então, aquelas questões vêm do inconsciente e levam a pessoa a tomar atos drásticos que talvez, se tivessem sido equacionadas, isso não teria acontecido. Tá? Então, vimos a psique inconsciente, pré-consciente e consciente, e o processo de informação dos problemas a partir do conceito de Jung de complexo. Tá? Aquela imagem do trauma fica no inconsciente e Jung chama de complexo. Aquele complexo é como se fosse um vulcão, que é o exemplo que eu dei. Ele fica constantemente emitindo lava, tá? Até que o indivíduo consiga apaziguar aquela situação. O apaziguamento de um complexo, Jung chama de constelar o complexo. E aí você pode me perguntar, Anastácio, o que é que isso tem a ver com formação de vontade? Ora, tudo que a gente vê, observa e interage no dia a dia é fruto do que tem dentro de nós. Então, por exemplo, se nós temos esse exemplo que eu dei de uma mulher que eventualmente foi violentada, ela vai ter sempre uma desconfiança com relação aos homens, a não ser que ela consiga trabalhar. Isso se aplica a qualquer situação, seja um trauma leve, seja um trauma pequeno. Tá? Ele vai, toda vez que surgir uma situação semelhante, vai acionar uma espécie de radar no indivíduo. E ele vai focar a sua energia naquele ponto para tentar fugir da dor. E aí eu entro com dois princípios de Freud. Freud diz que nós somos guiados por dois princípios. Primeiro, a busca do prazer. E o segundo, a fuga do desprazer. Então vamos lá. O inconsciente não só tem coisa ruim no inconsciente, não só tem trauma. Ele tem também as nossas preferências. Então, se nós temos uma determinada preferência por algum assunto, a gente tende a ver o mundo a partir das nossas preferências. E a mesma coisa se aplica a partir dos nossos medos. Né? Se nós temos medos, nós vamos ver o mundo a partir dos nossos medos. Eu vou dar só um exemplo para a gente passar para o próximo tópico, que foi um negócio que aconteceu comigo. Vejam que coisa interessante. Lembrem-se do princípio do prazer e do princípio do desprazer. A psique vai sempre buscar o prazer e vai sempre tentar fugir do desprazer. Ok? Um exemplo para eu abrir para a pergunta. Aqui onde eu moro é uma região que é distante e ela é em declive. Tá? Então são poucas casas e tem um morro aqui perto. E eu tenho como preferência, um dos meus hobbies é gostar dessa questão da ufologia. Disco voador, ET, essas coisas eu adoro. Né? Certa feita, eu estava saindo de casa, na rua que dá para a cidade, e aí vi um prédio em construção de uma forma oval, de uma forma cilíndrica. Então, veja bem,
A Cristina, por exemplo, que é a minha vizinha, já deve ter passado por essa rua centenas de vezes. E dificilmente ela prestou pelo menos atenção no imóvel que estava sendo construído. O que é que eu vi? Como eu gosto de ufologia, eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei, aquilo ali é um observatório que estão fazendo aqui na minha vizinhança. Aí pronto, já fui com aquela ideia. Isso em PNL chama-se alucinação. O indivíduo tem uma vontade, um prazer, uma coisa que lhe dá alegria, tudo que ele vê se aproxime do que ele acha que é certo, ele embarca tanto no prazer como no desprazer. Aí, todo dia que eu passava, eu olhava para aquela construção. Rapaz, eles estão fazendo uma janela ali. Aquela janela provavelmente deve ser para ver determinada galáxia. E assim a alucinação foi várias semanas, né? Aí, quando o prédio já estava quase terminando, fecharam com a cúpula. Quando botaram a cúpula, eu falei, é um observatório de ET. Pronto, agora não tenho dúvida, né? E aí a alegria tomou conta de mim, né? E aí o que é que eu fiz? Eu vou lá. Eu falei, rapaz, eu quero conhecer quem é o dono desse observatório, né? Prestem atenção na alucinação e prestem atenção nas possibilidades de, se a alucinação, como normalmente não tem nada a ver com a realidade, ela degringola para o quê? Para a frustração. Aí eu fui lá, peguei o carro, subi numa rua lá de areia, cheguei e perguntei lá para o rapaz que estava trabalhando lá. Falei, meu amigo, o que é que vocês estão construindo aqui? Resposta, uma caixa d'água. Imagina a minha cara de frustração, tá? Vocês entenderam com esse exemplo como é que funciona a questão do princípio do prazer e do desprazer? Nós só vemos o que temos dentro de nós, seja como prazer, seja como desprazer. Cristina, minha amiga, que mora minha vizinha, liga aí o som. Você já tinha visto esse prédio? Nunca. Eu estou aqui conjecturando aonde é essa rua, onde tem essa dita caixa d'água. Realmente eu nunca reparei, viu? A Cristina passa pela mesma rua que eu todos os dias, mas ela não é aficionada em disco voador e nem alucina nesse assunto. Então, entenderam como é que funciona o processo do prazer, o processo do desprazer. Nós embarcamos nas nossas loucuras e botamos a culpa no outro. Não é. Que a gente tem que cuidar de nós mesmos. Então, beleza. Quando aconteceu isso, eu falei, caramba, como é que eu embarquei num negócio desse? Né? Mas beleza. Entenderam? Citei só esse exemplo para a gente entender essa questão. Até agora, alguma dúvida com esse tópico? Se tiver dúvida, pode ligar o microfone. Beleza? Podemos passar? Ok. Então vamos lá. Oi. Oi, quem é? Oi. Mariluz, tudo bem, Anastácio? Tudo bem, não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Vamos lá. Então, eu gostaria só de entender só um pouquinho quando você falou assim, que quando você se frustrou com relação à caixa d'água, né? Então, se você fala que nós embarcamos em nossas loucuras, né? E colocamos a culpa no outro. Mas, assim, quando você fala que colocamos a culpa no outro, normalmente isso acontece em todos os aspectos, em tudo que a gente acredita, do que a gente vive, é mais ou menos assim? Beleza. Só repete teu nome. Mariluz. Mariluz, me responde a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que manda em você? Sou eu mesmo, eu acho. Excelente, excelente. Você, no atacado, você está certa. Mas deixa eu explicar no varejo uns detalhezinhos. Segundo Freud, quem manda em nós é o inconsciente. Ora, certo. Perceba, e o inconsciente nós não temos acesso. Então, é uma instância que nós não temos acesso quem manda em nós. Então, na verdade, nós não mandamos em nós. Se nós não controlamos as nossas pulsões,
as nossas necessidades, as nossas alucinações, tanto na busca do prazer como na fuga do desprazer, nós somos reféns do inconsciente. Só mandaremos em nós quando a gente tiver o que todos os sábios da antiguidade sempre falam, quando nós tivermos consciência. O que é que eu deveria ter feito ali, na primeira vez que eu vi a caixa d'água? Olhado aquilo ali, aquele prédio, falei, independentemente do que seja aquele prédio, eu não tenho nenhuma necessidade. Entendeu? É complicado isso, mas deveria ser o certo. Então, o que é que a gente faz? A gente se desvincula do objeto externo. Quando nós nos desvinculamos do objeto externo, que não tem a mínima necessidade para mim, do meu dia a dia, nós quebramos o ciclo natural de frustração. Se nós nos apegamos, se nós nos vinculamos de uma forma, por exemplo, que deseja alguma coisa, e aí eu entro com Jacques Lacan. Lacan, que é um psicanalista francês, ele dizia o seguinte: nós somos seres desejantes. O que é que aconteceu comigo na caixa d'água? O meu desejo de olhar um observatório, o meu desejo de olhar um disco voador. Então, se a gente diminui... Aí eu já entro com Platão. Platão disse o seguinte: se queres educar alguém, tá? Não aumente, não satisfaça o seu desejo, e sim diminua as suas necessidades. Vejam que brilhante. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? É o quê? É buscar o caminho do meu. Lembra que eu citei na semana passada Lao Tse, o criador do taoísmo? Então, é o caminho do meio. Eu deveria ter olhado para aquele prédio e falei, não me interessa o que é que estão fazendo ali. O que tiver, tá bom. Aí nós entramos com o princípio de Bert Helling, que ele chama o princípio da realidade. O que é um princípio, um dos pressupostos básicos da saúde mental de todo indivíduo? É o seguinte: aceitar a realidade como ela é. Aí você pode dizer, não, mas isso é comodismo. Não há como modificar nada se eu não aceito como ela é, a realidade. Eu só posso modificar depois que eu aceito. Se eu não aceito, eu não modifico. E aí vamos falar da constelação em si, para a gente poder passar para a nossa querida convidada. Isso eu não falei nas vezes passadas, vamos aprofundar um pouco mais. A constelação ela pode ser feita de duas formas. Tá? A constelação em grupo e a constelação individual. No meu trabalho, da clínica, eu faço a constelação individual. Por quê? A constelação em grupo tem que ter pessoas, tem que ter espaço. E eu não tenho lá. Na minha sala eu atendo individualmente ou online. Eu também faço a constelação online, mas individual. Toda vez que o paciente precisa de uma constelação em grupo, eu encaminho para um colega que, por sinal, é super competente. Tá? Então, quais são as características de uma e de outra? A constelação individual, ela ao ser aberta, a gente pega o representante da família do indivíduo e coloca ali que a gente chama de campo morfogenético, que é aberto durante a sessão, e aquele campo vai representar o sistema da pessoa. E aí eu vou entrar com o conceito de física quântica, chamado de fractal. O que é o fractal? Fractal é o seguinte: é a minúscula parte de um indivíduo que representa o todo. Então, cada um de nós que estamos no nosso sistema, apesar de nós sermos único, uma minúscula parte do sistema como um todo, em nós está todo o sistema. Então, esse é o conceito de fractal, de que a partir do mínimo nós chegamos no máximo. Então, nós abrimos o campo, eu peço para o paciente escolher. Normalmente é boneco, mas pode ser pedra, pode ser... Hoje eu fiz uma constelação e como a pessoa não tinha nada disso, a gente usou caneta normal aqui, né? Para representar as pessoas e situações. E aí, quando o paciente ela escolhe aquelas pedras, aqueles bonecos, aquelas canetas, ela está ali acessando ao campo morfogenético dela e representando ali no campo aquela situação do grupo familiar.
Aí o que é que a gente vê? O terapeuta é treinado para ver onde estão os desequilíbrios do sistema. Tá? Então, o terapeuta vê o desequilíbrio do sistema e, a partir do que ele viu, ele orienta como o paciente deve fazer para superar ou para reequilibrar aquele sistema. Quando nós trabalhamos na constelação familiar em grupo, que normalmente eu acompanho os pacientes que eu indico. Então, o grupo é bem melhor. O grupo é bem melhor por quê? Porque quando a gente se abre o campo morfogenético, as pessoas, seres humanos, vão representar as pessoas ou situações do paciente. E aí, as pessoas que estão no campo representando, elas vão sentir os sintomas físicos e emocionais das pessoas verdadeiras que estão sendo representadas. E aí, o que é que o paciente pode ver? Ele pode verificar em loco, como se fosse um filme da vida dele, onde estão os desequilíbrios. Aí uma pergunta que normalmente me fazem, os alunos me fazem: Anastácio, a constelação familiar, ela é indicada para todo tipo de desequilíbrio emocional, desequilíbrio sistêmico? Resposta: sim. Agora presta atenção normalmente numa segunda pergunta que me faz. Anastácio, a constelação familiar resolve todo tipo de desequilíbrio emocional ou sistêmico? Não. Quem resolve é a pessoa. Quem resolve é o paciente. A constelação familiar, ela mostra o caminho, ela dá as ferramentas para que a pessoa possa encontrar a solução, mas ela não age pela pessoa. Tá? A pessoa tem que fazer. Essa reunião está sendo gravada. Só um pouquinho. Onde está? Pronto. Então, o que acontece? A pessoa precisa fazer a sua parte. Imaginemos a situação. A pessoa tem um quadro para pregar na parede, tá? E está lá, um quadro na parede. A constelação familiar é o prego e o martelo. Então, a pessoa está só com o quadro. Aí, a ferramenta, a constelação familiar, é o prego e o martelo. É dado para a pessoa. Se ela vai pregar ou se ela não vai pregar, vai deixar o prego ali, vai deixar o martelo ali, vai deixar o quadro no chão, é decisão dela. Então, a constelação familiar é uma ferramenta. Das que eu conheço, talvez a mais eficaz, mas não faz por si só. É preciso a participação do indivíduo e a participação ativa. Ok? Então, vamos lá. Até aqui, alguma dúvida? Pergunta? Tenho, Anastácio. Pois não, Cristina. Você lembrou de onde é a caixa d'água agora ou não? Não, quando eu passar agora, sair de casa, eu vou observar, viu? Não, é em relação a essa questão da constituição familiar, né? Que em grupo o indivíduo ele se situa, né? E o terapeuta consegue perceber onde está a debilidade, né? E essa constituição, por exemplo, quando é em grupo, é com a própria família do indivíduo ou são elementos figurativos? Excelente pergunta. Tá, constelação, né? Porque você falou constituição, constelação. Tá? Então é o seguinte, ó. Constelação individual, eu faço eu e o paciente e os bonecos ou pedra ou o que for. Cada boneco, cada pedra, cada caneta vai representar uma pessoa, o pai, a mãe, tal, ok? Quando é em grupo, lá no espaço que eu indico, que é o Espaço Criar, que inclusive o Ricardo, nosso amigo, que é um dos proprietários do Espaço Criar, está aqui na sala, tá? Ele e o amigo dele, o sócio dele, o Marcílio, que fazem lá, é o seguinte: lá, diariamente, já vão pessoas para fazer outras terapias e participar da constelação também. Então, o terapeuta chega para o paciente, ouve minimamente a história do paciente, é diferente de um atendimento de psicanálise.
o constelador sistêmico, ele precisa basicamente saber onde é que houve exclusão e onde é que houve desrespeito à lei do dar e do receber e da hierarquia. E aí ele pede para a pessoa, dentro, tem um grupo, 10 pessoas, 20 pessoas sentadas, depende, varia de acordo com o dia, e ele chega para a pessoa e diz, fulano, escolha se qualquer pessoa desse grupo para representar a sua mãe. E a pessoa vai lá, se dirige, pergunta se a pessoa pode representar, e aí traz ela para o centro do campo. O campo aí já está aberto. E aí ele vai fazendo isso quantas pessoas forem necessárias para que seja montado o sistema. Tá? Então, por exemplo, se para o caso dele precisar do pai, da mãe e do marido, por exemplo, ele vai pedir que o terapeuta vai pedir para a pessoa que ele escolha 3 pessoas que não tem nada a ver com ela nem conhece. Ela recebe um número, cada pessoa recebe um número, nem a pessoa sabe quem está representando. Então, por exemplo, número 1, só quem sabe quem é o número 1 é o terapeuta e o paciente. E aí bota a pessoa no meio do campo. E aí começam a ocorrer com a pessoa fenômenos que são características da pessoa que está sendo representada. E aí começam a ocorrer dinâmicas, as pessoas começam a se mover, começam a chorar. Vou contar rapidamente uma aqui, viu, Isabelita? Juro que você vai falar hoje, tá? Eu juro. Eu vou contar uma rapidamente aqui, que eu participei, que eu achei assim sensacional. Era uma pessoa que tinha um problema de droga na família, e a pessoa que tinha um problema de droga na família, ela tinha problemas em se deslocar. Ela tinha um problema já de saúde que não estava conseguindo se deslocar. O que aconteceu? Quando a pessoa o paciente escolheu essa pessoa da família, ela imediatamente, na hora que foi colocada no campo, ela sentou no chão. Entendeu? Por quê? Porque não se deslocar era uma das características dela. E imediatamente ela também começou a chorar. Essa pessoa que estava sendo representada, ela também tinha uma depressão muito forte, crise de choro e assim por diante. E aí, no final, ela pôde compreender toda aquela dinâmica e perceber o que é que tem que ser feito no sistema dela. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, mais esse tópico vencido. Mais alguma coisa a falar? Para a gente passar para a Isabelita. Sem perguntas, então? Podemos ir? Beleza. Então, Isabelita, agora passo a palavra para você. E no final, depois da fala da Isabelita, ela vai abrir para pergunta de novo. E aí vocês podem perguntar tanto do tópico dela como qualquer dúvida que vocês tenham. Isabelita? Pronto, Isabelita, pode falar. Ok. Então, boa noite novamente a todos. Eu vou começar a falar da força dos pais, né? E depois eu falo separadamente, né? Então, do pai e mãe, o que é que isso significa na nossa vida e como é que a constelação aborda, né, esse assunto, né? Na vida, nós termos força, precisamos pegar a força dos nossos pais, né? Então, pegar a força dos nossos pais, ter a força dos nossos pais, significa, acima de tudo, honrar, aceitá-los, né, como pessoas que erram, sem julgamentos, e assim, você vai estar respeitando a lei da hierarquia e a lei da precedência, né? Colocando o sistema em ordem para você e para os seus descendentes. Então, quem rejeita os pais, né, quem não pega essa força dos pais, rejeita a si próprio,
né? Uma vez que nós somos 50% pai e 50% mãe. Se a gente rejeitar um dos dois, ou os dois, a gente vai perder essa porção de nós mesmos, né? E a maneira de como a gente trata os nossos pais, a maneira vai refletir de como é que a gente vai para o mundo, de como vai, né? Se a gente não reconhece os pais como a maior hierarquia que existe, a gente vai ter dificuldade na vida, né? De reconhecer a hierarquia nas pessoas, no nosso chefe, aquela pessoa sempre se julgar credora da vida, como a gente falou aqui, né? Que, é porque eu mereço um emprego melhor, mereço ganhar mais, sempre esperando mais. Justamente porque ela não se sente menor, né? E honrar esse espaço, acima de tudo, ter um sim para a sua vida, para as crenças e para o destino de toda a sua ancestralidade, né? E eu fiz uma colinha aqui, pessoal, porque esse assunto, ele é bem assim, ele é bem amplo, né, Anastácia? Então, geralmente observa-se pessoas que têm problemas de relacionamento, problemas profissionais, começam projetos e não terminam, vivem mudando de profissão. Provavelmente, quando a gente abre o campo, né, dessa pessoa, ela vai ter problema com os pais, ou com um dos dois, ou com ambos, né? Então, isso aí de uma forma geral, né? Então, de uma forma separada, né? A força da mãe, né? Vamos começar. Bert Hellinger tem uma frase que é: o sucesso é a cara da mãe, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que o sucesso vem da força da mãe. Ou seja, o que é o sucesso? O sucesso é você ter o que você quer, né? Na vida. Então, quando você não tem essa força da mãe, não pega essa força da mãe, provavelmente você não terá sucesso na vida. Ou, se tiver sucesso, não se sustenta por muito tempo, né? É o que ele observou ao longo do seu trabalho, do campo morfogenético. Ele viu bastante situação que pessoas que iam com queixa porque eu não consigo me estabilizar financeiramente, eu não consigo ser reconhecido, não tem sucesso. Quando ele colocava a pessoa, a mãe e o sucesso, provavelmente essa pessoa não conseguia chegar na mãe, né, para tomar essa força da mãe. E aí, quando é feito esse movimento na constelação, dessa pessoa reconhecer essa mãe como a mãe certa, como a maior, e honrar essa acima de tudo, vai o desembaramento, né? E o movimento do amor interrompido, né? Então, por que a mãe é o sucesso? Porque o primeiro sucesso que a gente tem quando a gente passa pelo canal uterino, nasce e deixa de respirar através da mãe e passa a respirar com os nossos próprios pulmões, né? Então, isso aí quem nos dá é a nossa mãe que vai nos dar isso, né? A gente recebe a força da vida da mãe, através da mãe. O segundo é através da amamentação. Obviamente que, né, bebês que não foram amamentados pela mãe, tudo, né, vamos dizer assim, recebem essa força da mãe, né, e vamos dizer assim, reconhecer essa mãe e ser grato à vida que ela deu, porque foi através dela, foi pelo sim que ela deu à sua vida que você nasceu. Então, através da amamentação, que você sente vontade de se alimentar e consegue se alimentar através da sua mãe, né? Então, só através dela é que você alcançou esse sucesso, né? De viver. Então, como eu falo, como eu falei antes, pessoas que apresentam projetos inacabados, relacionamentos sem estabilidade, mudança constante de emprego, não consegue terminar algo que começou,
provavelmente ela de observar se na ancestralidade materna dela acontece a mesma coisa e fazer esse movimento na constelação para o amor voltar a fluir, para fazer o desemaranhamento dessa questão e assim ajudar os seus descendentes e até os seus ascendentes, porque quando você faz uma constelação, você não ajuda só os seus descendentes, você mexe também nos descendentes, você acaba ajudando a sua avó. E tudo isso foi observado por Bert Hellinger no campo, né, quando ele colocava a questão do sucesso, sempre paixão com a mãe. E se resolve fazendo esse movimento do amor interrompido nas constelações, e quando a gente reconhece que aquela é a mãe certa, tem julgamento, né, e separar a mulher da mãe, né, porque quando a gente rejeita o que tem de ruim, vamos dizer assim, o que a gente julga ruim, o que a gente julga errado, a gente também rejeita o que tem de bom, e a gente não recebe, acaba não recebendo nada. E ficamos perdidos, né, sem o nosso lugar certo no sistema, né? E aí acontece muitas vezes o sentimento de vazio, vem a depressão, pode N sintomas, né? Situações. Então, agora eu vou falar sobre tomar a força do pai. E muita gente, e tem muitas situações que você não conhece. Isabelita? Oi? Desculpa, pede para alguém, pede para o povo desligar o microfone, que está dando o microfone. Pronto, eu já desliguei todos os microfones. Aí, Isabelita, liga o teu de novo. Liga o teu, Isabelita. Isso, beleza. Pronto, liguei. Deu certo? Deu. Anastácio, você estiver indo muito rápido. Uma dica, lá no quadro de participantes, você consegue ver quem está falando, e se você clicar no sinalzinho que fica mexendo, você desabilita aquela pessoa específica. Então você consegue ir monitorando conforme a pessoa abre o microfone, você consegue ir lá fechar. Beleza. E aí evitar esse ruído, tá? Beleza, tô vendo aqui, tô vendo. É que tem N pessoas aqui, tem mais de 40, sei lá, 30 e pouco. Mas vamos lá, Isabelita. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, viu? Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, vocês pedem fazem pergunta, pare aí, viu? Tá dando para entender direitinho? Pode ir, no final a gente faz as perguntas. Pronto, certo. Então, tomar a força do pai, né? Reconhecer que ele te deu a vida. Porque a primeira condição para se ter a vida é a concepção. Então, mesmo que você não tenha sido criado pelo seu pai que te gerou, porque ele te abandonou, porque ele morreu, porque ele, enfim, ele continua sendo o seu pai. Certo? E, assim, aquele termo, pai é o que cria, né? É uma forma de exclusão. Porque quem lhe deu a vida foi o seu pai biológico. E você vai herdar o sistema morfogenético do seu pai biológico, não do seu pai que te criou. Você pode ficar super parecido com o seu pai que te criou, ou com a sua mãe que te criou, com sua avó que te criou, mas você vai ter vamos dizer assim, vai herdar o campo morfogenético do seu sistema biológico. Então, é a mesma coisa, né? Para tomar a força do pai, aceitar esse pai como uma pessoa comum, que erra, e que é o pai certo, e que deu o que você precisava, e não o que você queria. E o que ele deu foi suficiente para que você crescesse e se desenvolvesse como ser humano. Né? E aquela mesma situação, se seu pai foi um assassino, e você rejeita esse pai, você vai estar rejeitando uma porção sua,
e você não vai receber o que esse homem tinha de bom também, né? E quem não recebe a força do pai, provavelmente vai ter problemas, né, dificuldades de aceitar as frustrações da vida, né? Porque a função receber do 0 aos 7 anos, nós ficamos sob a esfera da mãe, da nossa mãe. E dos 7 anos, a gente passa para a esfera do pai. Então, esse pai, o amor do pai, enquanto o amor da mãe é aquele amor de aconchego, de colo, o amor do pai é um amor com liberdade, é o amor que vai mostrar o mundo a você. Ele vai pegar na sua mão e vai dizer, ó, filho, agora não é o momento de fazer isso. Quando você tiver uma frustração, então ele vai lhe dar, vamos dizer assim, as ferramentas, né, para você aceitar a vida como ela é, né, com frustrações, com coisas boas e coisas ruins também. E quem tem problemas de reconhecer, né, de julgar, mas meu pai não é isso, não é aquele, você está se julgando maior, que seu pai é melhor que ele, porque você acha, e você sabe melhor que ele ou mais que ele, vai ter problemas de... Acho que eu até passei, eu passei até um filme no grupo, que foi Um Homem de Sorte, no Netflix, e ele mostra muito a situação que o protagonista do filme, ele não honrava o pai, não honrava a cultura do sistema dele, e aí ele não conseguiu, ele, apesar de ser uma pessoa inteligentíssima, que tinha um potencial gigantesco, ele não conseguia se desenvolver como profissional, porque ele não respeitava a hierarquia onde ele ia, né? Ele não respeitava, não reconhecia, não tinha essa humildade de respeitar. Então, o pai, ele vai nos mostrar como ganhar com garra, determinação, ensinando a lidar com as limitações da vida. Fazendo isso passo a passo, com planejamento, né, com temperança, sem imediatismo. Essa é a função paterna. Enquanto a mãe é aquela, né, do aconchego, do colo. Obviamente que existem mães que desempenham papel de pai, né? Então, mas eu faço isso também, né? Enfim, é função da mãe, é aquele amor cuidadoso, aconchegante, e o pai já é aquele amor de mostrar o filho, né? Ver se está tudo ok, mostrar para ele como é e deixar realmente ele livre para ele ir para o mundo, né? Dessa forma, né, aceitando as frustrações, que o pai vai mostrar o mundo para a gente, e a gente vai saber que esse mundo, ele pode ser nosso, mas na hora certa, né? Dessa forma é que o pai mostra o mundo a gente. Então, quando a gente toma essa força dos pais, a gente fica completo, né? Reconhece que foi o suficiente o que eles nos deram e a gente ganha força, porque a gente só tem força no nosso sistema quando a gente ocupa o nosso lugar de filho, né? O nosso papel de filho é aceitar que a gente é menor que nossos pais, sem julgamento, honrar os pais, e vamos dizer assim, quem tem um pai difícil, né, não entrar no jogo de... realmente honrar esse pai. Fazer também movimentos diferentes, né, vamos dizer assim, demonstrar o amor a esse pai, né, porque o pai e mãe, eles não precisam do amor dos filhos, mas os filhos, eles precisam do amor dos pais. Para nós nos sentirmos completos, nós precisamos do amor dos nossos pais. Só que a nossa criança, ela quer sempre mais, mais, mais. E não quer aceitar que aquele amor que os nossos pais nos deram foi exatamente o que eles receberam e foi o suficiente. Eu acho que é isso tudo.
Ok, Isabelita, obrigado. Pessoal, quem tiver pergunta até agora, seja da minha parte, seja da parte da Isabelita, por favor, ligue o vídeo, ou o áudio, Fabiola. Eu já recebi uma pergunta aqui via mensagem, depois eu respondo, mas vamos lá. Fabiola e Cláudia. Primeiro, Fabiola. Eu gostaria de perguntar. Também Gil depois. Então, a sequência, Fabiola, Cláudia e Gil. Fabiola. Anastácio, no caso onde o indivíduo tem um pai ou uma mãe conflituoso, que seja o caso do assassino, caso de um pai ou uma mãe abusadora, o filho, provavelmente esse pai também já teve um desequilíbrio no sistema deles, né? E aí isso reverberou. Se esse filho, às vezes, sofre por não, ou por odiar, ou tem um sentimento de revolta e não aceita ter esse sentimento de revolta. E aí acaba sofrendo mais. É possível esse filho também trabalhar essas raivas e sentimentos ruins dos pais, mas não colocando ele nessa posição de bom? Ótimo, Fabiola. Isabelita, faça o seguinte, comece a responder, depois eu complemento. Essa palavra, né, o pai bom, né? Ele não precisa ser o pai bom, mas o que a gente tem que ter consciência é de que ele foi o pai certo, né? Então, quando a gente, vamos dizer assim, vai trabalhar essa questão que abrir o campo, vai verificar, com certeza que esse pai também está honrando alguma coisa do sistema deles, né? E de que aquela pessoa, né, ela foi, vamos dizer assim, ela foi a escolhida para trazer, né, isso, para incluir essa questão ao sistema, né? Eu sei que é dificílimo, né? Assim, um pai abusador e tudo mais, a questão sistêmica, né? É que a gente vê que é o pai certo, né? Não é o pai bom. Eu queria que ele tivesse de um pai amado, mas é o pai certo. Beleza. A Isabelita enfocou a resposta dela, a participação dela, na questão do pai. E agora eu vou enfocar na questão, Fabiola, da pessoa, do filho, que teve um pai nessas condições. Veja bem, ó. Se a gente perceber, principalmente você, Fabiola, que estava desde as primeiras conversas nossas aqui, estava com a gente, existe uma determinada postura do indivíduo que vai fazer a diferença entre a saúde mental ou o desequilíbrio mental. Isso aí se fala em todos os níveis, desde leve, médio até grave. Vai ser o seguinte, na capacidade do indivíduo entender, compreender e ressignificar os seus processos. Tá? Se o indivíduo, por mais que tenha tido um pai X, Y e Z, ele se revolta, por ser um indivíduo que mais que tenha tido alguma coisa tal, que ele se revolte, ele vai entrar num mecanismo de aquela questão que a gente viu da verticalidade descendente. Então, todo o poder está com o indivíduo. E aqui eu não estou dizendo que é fácil ou que é difícil. Eu só estou dizendo que se o indivíduo conseguir se trabalhar, por mais difícil que tenha sido pai ou mãe ou qualquer circunstância, ele supera. Você lembra daquele exemplo que eu dei para a Karen no começo? Que eu falei assim, ó, quem teve o amor de mãe leva uma vantagem na vida, já sai com um passo a mais. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer que ele vai ser mais feliz, vai ter mais paz do que um indivíduo que não foi amado. Esse indivíduo que saiu na frente pode não conseguir lidar com determinadas situações e aí ele se perca no caminho. O outro indivíduo que saiu atrás, que não teve o amor de mãe, não teve a estrutura familiar, pode sim
se for bem trabalhado, chegar num nível de amadurecimento bem maior do que aquele que saiu na frente. Então, vejam bem, ó, o importante, o foco, como Bert Hellinger sempre diz, o foco é na solução e não no problema. Então, o foco não é se o pai foi abusador. O foco é que o indivíduo tem as ferramentas de sair daquele estado emocional que lhe é ruim. Cláudia, você na sequência, você depois reagiu. Liga aí o teu Tá, liguei. Bom, assim, como tu tá falando, até consegui entender alguma coisa, tá? Mas assim, quando a criança é rejeitada praticamente pelos pais e os avós os criam, tá? Como a gente consegue trabalhar com a criança nessa situação para ela não criar essa revolta? Tipo assim, como a gente pode bloquear isso, né? Para que a criança continue a caminhada dela sem ter essa situação emocional grave, que eu acho bem grave, né? Quando é uma rejeição, assim, pelos pais. Como é que a gente pode trabalhar essa situação com a criança? Quer começar e depois eu complemento? Tá, vou desligar aqui. Pode ser. Cláudia. Então, trabalhar o emocional dessa criança justamente para mostrar para ela que eles podem cometer erros, eles são pessoas humanas, eles estão, vamos dizer assim, que eles honrar o destino desses pais e aceitá-los como tudo que é e que foi, entendeu? E, acima de tudo, que naquele momento, para eles, teve que ser daquela forma, né? E, como o Ana Chassi falou, para ele, ressignificar esse abandono, olhar para esses pais como pessoas humanas, como pessoas que trazem as dores delas, entendeu? Pode falar, Nath. Beleza. A Isabelita trouxe a parte teórica e agora eu vou complementar com a prática. De um caso, Cláudia, não foi exatamente esse teu, mas foi muito semelhante. Era uma mãe, tá, que tinha 2 filhos. Um dos filhos era mais novo, não apresentava grandes problemas, mas tinha um filho que tinha por volta de 10 anos de idade, que era muito revoltado porque o pai tinha saído de casa cedo. Entendeu? A mãe se separou, não sei o que, o pai, aquela confusão, e ele era muito agitado, tinha uma espécie de atarefismo, tinha sempre elétrico, né? E a mãe já não sabia o que fazer, não conseguia se concentrar na aula e tudo mais, tal. Beleza? Aí você projeta para o teu caso o que fazer. O que é que foi feito aí? Uma coisa super simples, tá? A gente fez o seguinte, pedir para a mãe para colocar, olha a simplicidade da coisa e como foi resolvida. Pedi para a mãe para ela colocar uma foto do pai no quarto do menino. Esse menino se acalmou. Então, por quê? Aquele movimento de exaltação, de agitação que ele estava, era o quê? Uma consequência sistêmica de uma exclusão. A mãe tinha excluído o pai. A mãe tinha dito, não, seu pai não interessa, não sei o que, ele é isso, ele é aquilo. Na hora que ele foi trazido para o sistema, ele foi reconhecido, o sistema se equilibra. E aí o menino baixou a energia. Perceba, principalmente criança e adolescente, eles são as pessoas que são mais suscetíveis a movimentos inconscientes do sistema. Eles não sabem por que estão fazendo aquilo, porque eles estão em desenvolvimento ainda. Vou dar um exemplo bem claro. Suicídio em criança e adolescente é um exemplo típico de segmento de um movimento sistêmico. A pessoa nem sabe o que está fazendo. Ela apenas seguiu um movimento sistêmico. Quer complementar, Isabelita, ou passar para Gil? Não, pode. Gil, então vamos lá, tua pergunta. Estou ligando aqui o microfone. Tá ouvindo? Sim.
Tudo bom, Isabelita? Que bom Tudo te bom, ver, Gil, né? Muito linda, viu? Tá arrasando. Obrigada. Isabelita, eu estava escutando e essa questão realmente das relações pai e mãe me interessa muito, porque eu acho que cada um de nós, dentro das suas peculiaridades, das suas histórias, a gente tem, sim, influências muito fortes do pai e da mãe para o bem, para o mal, para o positivo ou negativo. No caso do pai, quando na relação pai e mãe, e que o filho está inserido, e esse pai, ele é completamente ausente, e a mãe toma posse dessa autoridade, né? Como é que fica o sentimento do filho nessa questão do pai que se ausenta de vivenciar o papel de pai frente a seu filho? Quais são os distúrbios? Queria que pudesse explicar. Comece, Isabelita, por favor. Comece você. Eu acho que eu acho que o Ana Chássia acabou de falar um pouco sobre isso, né? É que quando tem essa ausência, né, vamos dizer assim, o filho ele tem a tendência de ficar procurando esse pai na vida, né? Ele vai procurar esse pai na vida, esse amor de pai, vamos dizer, ele vai casar e vai ter um filho, e vai ficar atrás desse amor desse pai no filho, enfim. E assim, muitas vezes o filho também não a mãe impede do pai chegar nesse filho. Pode ser até de forma, obrigada, pode ser até inconsciente, né? Uma forma, ela tem medo de perder esse filho para esse pai, quando eles são separados, principalmente. Né? Quando a mãe é narcisista, e ela quer toda a atenção para ela, aí ela exclui, a exclusão também. Então ela diz, olha, você não precisa de pai, você tem a mãe, e esse filho, quando vira adolescente, ou ele fica revoltado, ou então quando ele, na vida adulta, ele vai procurar esse pai na vida que ele não teve, né? E aí teve essa exclusão, né? E aí tem que, vamos dizer assim, tem que aí através da terapia, as constelações do campo, e essa mãe, né, para ela aceitar esse pai entrar na vida desse filho, porque muitas vezes na separação os pais ficam disputando pelo amor do filho, ou a mãe não permite que esse filho chegue no pai, principalmente as narcisistas que querem o amor todo para elas, que elas são suficientes, né? Eu acho, meu entendimento é mais ou menos esse. O Ana Chássia quiser complementar aí, que ele... Obrigado, Gil. Obrigado, Isabelita. Obrigado, meu amor. A Isabelita falou muito bem, eu só vou complementar com uma palavra. Pessoal, se vocês esquecerem tudo de constelação, se vocês lembrarem somente desta palavra, já terão lembrado de muita coisa. Seguinte, que foi o tema que a Gil trouxe. Função. Vou repetir. Função. Cada pessoa deve exercer, pelo sistema da constelação familiar de Bert Hellinger, sua função. Tá? Então, se a mãe tem que exercer a função de mãe, o pai tem que exercer a função de pai, o filho a função de filho. Se houver inversão de qualquer dessas funções, vai haver problema. Mas a pergunta da Gil, mas só tem mãe, não tem pai. A mãe tem que ter a consciência de executar a função de mãe e tem também de ter a consciência maior ainda de dizer, seu pai não está aqui por questões que a gente não cabe julgar, mas ele é seu pai. Tá? Ele tem todo o direito de ser seu pai e você tem que direcionar para ele todo o amor como se ele estivesse aqui. Aí o que é que ela está fazendo? Ela está reequilibrando o sistema. Só que isso dificilmente acontece. Mas essa é a causa. E aí eu vou dizer outra palavra. Função. E outra palavrinha aqui, já que eu contei a historinha da caixa d'água, eu vou contar uma outra historinha aqui rapidinho para vocês. Mas antes eu vou dizer qual é a palavra-chave. Se vocês entenderem isso, não tem, e conseguirem
incorporar isso no dia a dia, não vai ter mais problema algum na vida. É um negócio chamado de julgamento. Quem conseguir não julgar vai tá pronto para ascender ao Nirvana. Então é o seguinte, eu vou contar uma história. Ó, isso foi ontem, minha segunda historinha de hoje, né? Tem dia que eu conto mais história, tem dia que eu fico mais na teoria. Estava eu passeando aqui com a minha cachorrinha lá embaixo, com a nossa cachorrinha lá embaixo, né? E aí tinha umas 4, 5 pessoas no bloco aqui do condomínio lá, e a conversa estava tão alta que eu conseguia ouvir praticamente toda a história enquanto eu passava pela cachorrinha. Era o seguinte, tá? Uma mulher contando a seguinte história. Ora, ela não sei se foi em casa, foi no trabalho, aí o contexto eu não consegui entender, mas era o seguinte. Eu levei, em voz bem alta, eu levei um bolo para fulana de tal no aniversário. E quando eu cheguei lá, era um aniversário, fiz um aniversário surpresa para ela. Foi eu e umas amigas. Quando eu cheguei lá, ela disse, aí começam os adjetivos, né? Ela disse com a maior cara de pau que ela não gosta de festa surpresa. Aí quando ela terminou de dizer isso, aí o ambiente já pesou no grupo, né? O cara que estava do lado disse assim, se fosse eu jogava o bolo na cara dela. Olha o nível. Olha o nível. Então, aí começou. O outro já disse assim, isso é a falta de caráter da pessoa. Tá? Pessoal, olha a questão do que eu falei do julgamento. Agora nós vamos entrar com essa historinha com a temática da semana que vem. Ora, semana que vem a gente vai entrar numa temática chamada bioenergética. A gente vai entender quais são os 5 tipos de caráter. E o primeiro tipo de caráter chama-se o caráter esquizoide. Para o caráter esquizoide, ele é como se fosse uma pessoa reservada, uma pessoa tímida. Ele não gosta de multidão, não gosta de festa surpresa. Tá? Qualquer coisa que seja surpresa para ele causa uma profunda dor, porque ele perde o controle do espaço dele. Isso é como se fosse uma dor física para o indivíduo. Então, todos nós que estamos julgando alguém, nós estamos desconsiderando as suas dores, desconsiderando seus tipos de personalidade. Então, ao fazer isso, a gente realiza 2 coisas graves. Primeiro, julgamos a pessoa sem conhecer. O segundo, trazemos para nós, como aconteceu no grupo ali, trazemos para nós uma densidade. E aquela densidade vai incorporar na nossa energia. E aí nós realizamos o processo vertical negativo. Então, não julguemos. A gente não conhece. A pessoa que não gosta de festa surpresa, ela tem o direito de não gostar, assim como alguém que goste tem o direito de gostar. Não cabe as pessoas julgarem quem gosta ou quem não gosta. Então, se a gente puder ficar aqui com essa simples mensagem de que função e julgamento, a gente já terá valido a noite. Eu acho que a gente já entra num nível digamos assim, no nível de sintonia melhor, no nível de sintonia mais paz, porque quando nós julgamos alguma coisa, nós nos conectamos negativamente àquilo. Tá? Qualquer pessoa que tenha feito qualquer coisa faz parte do processo dela, das dores dela, das prioridades dela. Não nos cabe julgar. Se nós julgamos, nós atraímos parte daquela dor, daquele sofrimento para a gente. E isso aí, obviamente, é uma perda de tempo, vida e energia. Pessoal, mais uma pergunta para o final para a gente... Ana Chácia, não, Isabelita? Uma coisa que me veio à cabeça para Gil, né, é que, tipo assim, quando essa mãe ela não permite que esse filho chegue nesse pai, né, dizer assim, Ave Maria, fulaninho é isso, só vê o ruim, mais parecido ele fica com esse pai, mais ele vai ficar, né, mais ele vai incluir esse pai, mais ele
atrai, Identificado, né? mas ele vai incluir esse pai, entendeu? Porque ele ama esse pai, inconscientemente ele ama esse. E assim, a mãe, né, tem que olhar para o filho, né, os pais, né, tem que olhar para o filho, né, vendo o amor do parceiro que uniu. Porque na época que houve a concepção, existiu o amor, afinal de contas, existiu o amor. Aí depois o amor acaba, né? E aí vem os adjetivos, como diz o Anastácio, aí você já esqueceu, né? Então, assim, é justamente essa questão da mãe ou do pai não deixar o filho chegar no outro, aí é que esse filho vai ser parecido mesmo para incluir essa pessoa. Aí é que o sistema fica bagunçado. Pessoal, isso que a Isabelita falou, em termos técnicos, chama-se de compulsão para compensar. Então, se o pai está sendo excluído pelo sistema pela mãe, ele vai tentar compensar trazendo o pai. Então, se a mãe realiza a função dela, que é o quê? Trazer o pai até o meio do caminho, onde é a posição dele, não há necessidade de compensar. E a criança está liberta daquela necessidade, né? Daquela que a gente chama também do princípio da fidelidade sistêmica. Pessoal, mais uma pergunta para a gente fechar? Tem uma pergunta aqui escrita aqui no... Diga aí, Gabrielita. Lisiane, logo no início, né? Certo. Pode ler, eu não estou vendo não. Quando a mãe, ela abandona a criança e depois de anos só quer ter o contato por causa do dinheiro. Como fazer com a mãe que cria? Ei, Isabelita, peraí, só um comentário. Marcelo, descobri agora, rapaz, que tem um tal de um bate-papo aqui. Eu não estava vendo nenhuma pergunta. Foi mal aí para quem fez, hein? Foi mal para quem fez as perguntas aqui, que eu não estava vendo nada. Ainda bem que a Isabelita me salvou aqui. Tá bom? Então vamos lá. Isabelita, desculpa. Qual foi a pergunta? Porque eu estou vendo aqui várias. Vamos lá. Qual foi a pergunta que você viu? Eu só vi essa, ó. É que quando a mãe abandona a criança depois de anos, só quer ter o contato por causa do dinheiro, como fazer com a mãe que cria? Começa a responder, Isabelita. Eu complemento. Então, primeiramente que a mãe substituta, né? Que é a mãe adotiva, a mãe que cria, ela tem que ter consciência que ela é a mãe substituta e que a mãe é a mãe que gerou, independente se ela abandonou ou não, né? E quanto mais essa mãe que cria, exclui ou tem medo de perder esse filho ou essa filha para a mãe biológica, mais essa filha ou esse filho vai querer incluir, né? E a questão de não julgar, né? De abandono e só quer ter contato por causa do dinheiro. É a questão de não julgar, né? Porque realmente ninguém sabe o que justamente essa pessoa, essa mãe que abandonou, né? Quais as questões que ela traz, né? Das dores que ela traz na vida dela para ela ter feito isso, né? O que tem que essa mãe, para ela não perder o amor desse filho que ela criou, ela tem que justamente incluir essa mãe biológica, honrar, olha, eu lhe criei, mas a sua mãe é essa aqui, eu sou só a substituta, ela que te gerou, ame essa mãe do jeito que ela foi, do jeito que ela é, né, com tudo que aconteceu, né, acho que é mais ou menos isso. Isso, só complementando a Isabelita, por causa do tempo, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês, para lembrar de duas palavrinhas hoje? Função e julgar. Essa pergunta tem a ver com função e com julgar. Função, a mãe que cria, a mãe que cria tem que saber seus limites. Esse é um dos pontos, mais na frente a gente vai voltar na temática da adoção na constelação familiar, que é uma coisa muito polêmica, muito complicada, mas teoricamente é simples, se a gente entender os princípios. E outra temática que a gente pode trazer lá na frente é também sobre o suicídio, que na visão de Bert Helling, fica simples entender, tá? Mas aí, o exemplo que ela citou. Então, a mãe que está criando tem que ter o discernimento,
tem que ter a compreensão que o limite dela é criar. Isso dificilmente ocorre. A mãe se acha mãe de verdade porque está tendo aquele trabalho. Então, enquanto a pessoa não entender qual é a sua função, que a prioridade é sempre da mãe biológica, nem que ela tenha desaparecido, tenha feito o que for, a prioridade do sistema, a criança integra o sistema da mãe biológica, tá? E passa a integrar o sistema da mãe que cria de uma forma secundária, mas ela jamais perde o vínculo com a mãe biológica. E este é o problema, já antecipando aqui, o grande problema de adoção, é o conflito entre dois sistemas. Mas conflito por quê? Porque normalmente a mãe que está criando não aceita ingerência, opinião ou a mãe verdadeira. Verdadeira não, biológica, digamos assim, né? Mas isso é coisa que a gente vai ver mais para frente. Pessoal. Oi. Quem está falando, por favor? Sônia. Oi, Sônia, diga. Nossa última pergunta hoje. Tá. Eu sei que você vai ver isso mais para frente, mas e quando é filho que não aceita a mãe biológica, não quer incluir a mãe biológica? Excelente pergunta, excelente pergunta. Veja bem, se você está analisando sob o ponto de vista que você é a mãe cuidadora, tá? Qual seria a sua função? É demonstrar para o filho que a mãe biológica que a mãe biológica merece o amor dele, tanto como se ela tivesse criado ou como se ela não tivesse criado. O princípio da função. Se você estiver analisando a questão por ser o filho que não aceita a mãe, você está incorrendo no que o Freud chama de compulsão à repetição. Eu vou contar rapidamente um caso que eu tive aqui, ó. Era uma mãe que tinha um filho, uma senhora já de idade, 60 e poucos anos, que tinha um filho, tá? Que ela realizou com ele o amor porneia, o amor apego, né? Aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o filho não quis mais saber da mãe. Abandonou a mãe, não sei o que, tal. E ela sofre uma dor profunda por causa disso, né? E por esse abandono, entre aspas, né? Não liga para ela, não quer saber dela, tudo mais, né? E ela estava, minha paciente é ela, e ela estava muito preocupada, e aí eu orientei o que deveria ser feito, mas com relação a ele, o que vai acontecer? Se for essa pergunta que você está falando. O que vai acontecer é que os filhos dele irão abandoná-lo. Entendeu? Por quê? É maldade do filho? Não. Ele criou um passivo no sistema e esse passivo precisa ser compensado. Só quem pode compensar que está na mesma categoria relação mãe e filho são os filhos dele. Quem é que vai compensar? Os filhos. Vou dar outro exemplo. Rapidinho, eu estou cheio de história hoje, estou empolgado nas histórias. Mas essa de Freud, essa me marcou muito, né? Na época que eu fazia a psicanálise, eu li toda a obra de Freud e também fiz o resumo, até coloquei na internet, se vocês quiserem, mas teve uma história que me marcou. Essa história assim, eu falei, rapaz, isso aqui é de uma beleza / drama enorme, tragédia enorme, né? Seguinte, Freud conta, certo dia ele estava lá no consultório dele, chegou uma mulher de surpresa para ser atendida. E era uma mulher, na descrição dele, era uma mulher super bem vestida, era uma mulher que ele dizia, essa aqui é de classe alta, com pérolas, brincos, sei o que, tal. Tá? E adentrou ao consultório, né? E aí, quando ele começou, deu as boas-vindas para ela, ela disse assim para ele, isso Freud não aceitava, mas nesse dia ele aceitou. Ele falou, doutor Freud, eu vim aqui lhe contar uma história e eu não quero opinião. Eu quero que você ouça a minha história. Aí ele ouviu. A história era a seguinte. Ela tinha por volta de 50 anos
E quando ela era nova, por volta de 20 anos, alguma coisa, uma amiga dela, ela era muito rica e a amiga dela era muito pobre. A amiga dela, também na mesma idade que ela, estava noiva de uma determinada pessoa. E essa amiga dela apresentou o noivo dela para ela. E o que aconteceu? Ela se interessou pelo noivo. E aí tramou uma forma de matá-la. Envenenou a mulher, a amiga, né? Então ela envenenou a amiga para ficar com o noivo. E assim fez. Envenenou a amiga morreu, tá? E ela casou com o ex-noivo da amiga, agora marido dela. Beleza. Ó, veja o passivo que essa mulher criou para o sistema dela. Então, casaram, tiveram uma filha, logo após, uns 2, 3 anos depois, tiveram uma filha, e vivendo no luxo e tudo mais, cavalos, cachorros, né? E a menina nunca se deu bem com ela. Sempre confusão, briga, guerra, tudo mais. Quando a menina completou, ela morava em Viena, quando a menina completou 15 anos de idade, ela quis ir para os Estados Unidos da América. Perceba, nós estamos falando de 1910, nós estamos falando de 100 anos atrás. Ela atravessou o mundo para ficar com a prima distante que morava em Nova York para assumir de frente da mãe. Ou seja, a filha desapareceu e nunca mais deu notícia. O marido, 6 meses depois que a filha sumiu, viajou, o marido morreu. Isso já tinha por volta de 5, 6 anos dela, por volta de 15 anos de casado, né? Depois que o marido morreu, 3 meses depois, os cavalos que ela montava, que gostava de montava a cavalo, não aceitavam que ela montasse. Nenhum cavalo dela deixava ela montar. E ela sempre montou. Beleza. Logo depois, os cachorros dela, todos morreram. Todos morreram rápido, né? Aí, isso 3, 4 dias depois, ela foi se consultar para Freud e disse assim, ó, o senhor me viu hoje pela primeira vez e certamente vai ser a última vez que o senhor vai me ver. Aí Freud escreve embaixo assim, provavelmente ela irá cometer suicídio. Perceber o que é o movimento sistêmico? Se criar passivo, vai haver um movimento no sentido oposto. Se criar ativo, o que eu falo de ativo? Amor, compreensão, amorosidade, aceitação, tá? Realizar a sua função. Vai receber na mesma medida. Isabelita, gratidão. Pessoal, gratidão. Já são quase 2 horas aqui de conversa. Eu vou passar para a Isabelita para que eu pedi para que ela preparasse uma pequena meditação para a que a gente vá para casa, quer dizer, já está em casa, né? Vá para a cama, ou para a rede, ou para o sofá, dormir em paz. Então, Isabelita, estamos com você para fazer a nossa meditação. Eu vou só colocar uma música, tá? Peraí, deixa eu... Pronto, ativei o microfone. Eu vou só colocar uma música, tá bom? Isabelita, se tiver dificuldade, eu boto uma daqui. Quer que eu coloque? Por favor, porque o computador aqui resolveu ser lento hoje. Pode deixar. Ele sempre é. Pronto. Então, como o tema foi pai e mãe, né? A gente vai fazer uma meditação com o nosso pai e a nossa mãe, certo? Trazendo esse pai e a nossa mãe para junto da gente, né? Para que assim a gente possa sentir a força que eles têm para nos passar, né? Meio alto. Né? Baixei.
Pronto, tá, gente. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, possamos relaxar, possamos entrar em sintonia com as leis que nos regem, com as leis do amor, com esses ensinamentos que o Bert que possamos ser gratos aqui. E agora, cada um de nós vai imaginar o nosso pai e a nossa mãe diante de nós. Aqueles que não conheceram seu pai ou a sua mãe, que possam imaginar como um símbolo de amor. No momento que houve a concepção à sua vida, o amor entre essas duas pessoas. Que você possa olhar para essas pessoas que estão à sua frente como pessoas comuns, sem julgamento, e agora que você possa dar um passo à frente em direção à sua mãe e olhar no olho da sua mãe e dizer: mamãe, eu te julguei muito. Só agora, mamãe, eu sei que você é uma mulher comum, como todas as outras, os erros e todos os acertos. E a minha criança, mamãe, sempre queria mais. Entendia que todo o amor que você me deu foi tudo que você recebeu da sua mãe. E assim, mamãe, aqui eu mato a mãe que eu idealizei e fico com a mãe que você é, a mãe certa. Obrigado, mamãe. Dado a vida. Você me deu muito. Você me deu a vida. E assim faço uma reverência para essa mãe. Solidariedade materna para tudo que foi, para tudo que é. E sinta o profundo amor que a sua mãe deu. E tome essa força. Se dirija para e olhe nos olhos do seu pai e diga: eu te julguei muito, papai, porque eu não sabia. Era só um homem comum, como todos os outros. Agora, sabendo disso, eu mato o pai que eu idealizei e tomo o pai que você é. O pai real, o pai necessário, o pai certo. E assim, sinta toda a força da sua ancestralidade paterna. Todo o amor que você recebeu desse pai. Sabendo que esse amor foi o amor suficiente, necessário para o seu desenvolvimento. E assim, dê um passo atrás. E se posicione entre os dois. Vire de costas. E sinta a mão de cada um no seu ombro. E olhe para eles e diga: com o amor de vocês no meu coração, eu vou para a vida. Muito obrigado, Isabelita. Pessoal, com isso, agradecendo a presença mais uma vez de vocês, o carinho da Isabelita ter aceitado o convite, e fica um convite para a próxima semana com o tema bioenergética, tá? Novamente, eu vou, ao final aqui, para a gravação,
E se der tudo certo, tá? Se eu tiver aprendido direito a lição, eu disponibilizo lá no grupo, e aí vocês podem ver com mais calma a nosso encontro de hoje. Gratidão mais uma vez pelo carinho de vocês, e até quinta-feira, se Deus quiser. Quem tiver pergunta, faça no grupo, tá? Gratidão. Gratidão. Gil, vamos nos falando aí, vamos nos falando. Beijo, meu amor, adorei lhe ver, viu? Também. Beijo, Anastácio. Obrigada, viu, pelo convite. Gratidão. Boa noite. Beijo para todos. Muito obrigada, Isabelita. Foi linda essa meditação. Obrigada a E vocês. eu queria que, se você pudesse, passar essas anotações aí que você fez. A cola. No grupo. Outra coisa, Soraya, Karen, todo mundo na rede, fazendo inveja aqui pra gente, que mora aqui em Brasília, não dá, gente. Aqui é tudo apertamento. Não dá. Beijo, fiquem com Deus. Vamos com Deus. Gratidão, Marcelo também. Gratidão a todos. Se você tivesse perguntado se alguém tinha mais alguma pergunta, a gente ia ficar mais 3 horas aqui ou 4, né? Provavelmente, mas aí semana que vem a gente tem mais, tá? Se Deus quiser. A gente podia fazer bis aí, né? No pai e mãe aí, para ficar respondendo aí você agora. Tá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos com Deus. Eu vou desligar agora. Boa noite. Boa noite, vamos com Deus. Finalizando o nosso encontro do dia 7 de maio de 2020. Gratidão.